Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado também porque o Senhor levanta pessoas para que também possa instruir a Tua igreja, o Teu corpo. Eu te louvo pela vida da Joana em relação a isso, Pai, pela vida do Leonir também, e que através dessa conversa, desse papo agora também, Pai, Tu fale aos nossos corações. É isso que eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, queridos. Seja que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. A Joana já vai sentando, eu vou ficar um pouquinho de pé ainda, que eu quero introduzir essa conversa. Estamos na nossa série Vale a Pena Viver. Começamos falando a respeito do suicídio, quando o coração perde a esperança, e foi muito preciosa essa conversa. Se você não pôde estar, está lá no nosso canal no YouTube, segue lá nossas redes sociais, vai lá, reveja. De fato uma orientação muito oportuna para o tempo que estamos vivendo, esse Setembro Amarelo, que é esse mês onde especialmente prevenimos o suicídio. Semana passada tivemos a nossa conferência de missões, falamos sobre o Evangelho que renova a esperança, que tem esse poder de nos resgatar, de nos redimir para uma vida plena. E hoje vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade, quando o coração não sossega. Ansiedade, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca passou por uma situação de ansiedade? E é muito interessante que Jesus fala explicitamente sobre esse assunto numa palavra clássica, quando a gente pensa. Lá em Mateus 6, no famoso Sermão da Montanha, Jesus ele diz o que eu quero ler para vocês. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Queridos, essa palavra de Jesus, para mim, ela traz duas coisas muito especiais, muito importantes, muito significativas para o nosso tempo, e eu queria começar dizendo a primeira delas, pedindo, apertem os cintos, por favor, segurem aí no banco, porque à luz dessa palavra, sim, há uma dimensão da ansiedade que é pecado. Que é pecado. Há uma dimensão da ansiedade que é revelação clara e inequívoca da nossa dificuldade de reconhecer que Ele é Senhor e que nós não somos senhores das nossas vidas. Que revela a nossa dificuldade de confiar, de que Deus cuida, de que Deus supre, de que Deus provê, de que Deus soberanamente está conduzindo toda a história para um fim glorioso e bem-aventurado, e o está fazendo assim também com as nossas próprias vidas. Então, sim, por mais politicamente incorreto que possa parecer essa afirmação, nós precisamos dizê-la. Nós precisamos dizê-la. Há uma dimensão da ansiedade que revela claramente essa nossa desconexão do provedor, do Criador,
do Senhor sobre céus e terra, que sustenta tudo nas suas boas e poderosas mãos, e que se importa conosco. A segunda coisa que essa palavra nos traz é que há uma dimensão da ansiedade que revela sofrimento, dor, angústia, aflição. Quando Jesus aqui cita essas coisas mais básicas, mais elementares, como a comida, a roupa, o abrigo, ele está dizendo que é muito improvável que a gente na nossa jornada não passe por momentos de angústia, de aflição, de preocupação com essas coisas. Há tantas outras situações ainda com as quais precisamos lidar, e que nos fazem sofrer, e nos fazem chorar. E por isso Jesus não diz essa palavra de dedo em riste no nariz dos discípulos, mas o faz de braços abertos, com uma palavra acolhedora, uma palavra de graça, com uma palavra de misericórdia. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois do nosso bate-papo com a Joana. Nenhuma palavra do Novo Testamento relacionada à ansiedade é dita assim: não fica ansioso, ponto. Nenhuma vez isso é dito desse jeito. Sempre é dito, não fique ansioso e mais alguma coisa. E aqui Jesus diz, olhem as aves, contemplem os lírios. E Ele o faz para quê? Para que a gente perceba nisso o cuidado e a providência de Deus. Ele diz, não fique ansioso, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas Deus acrescentará. Diz, não fique ansioso, ore, não fique ansioso, descanse no Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos para esse tema tão presente, vivemos uma verdadeira epidemia de ansiedade. Querido, se a tua ansiedade é pecado, tem uma boa notícia para ti. Também por esse Jesus morreu. Também esse confessado é perdoado. Se você luta com uma enfermidade chamada ansiedade, que precisa ser tratada, também para isso Deus tem solução. De forma sobrenatural, através da ciência, ou através da nossa caminhada juntos, carregando os pesados fardos uns dos outros. O meu desejo, a minha oração é que você saia nessa noite aqui na certeza do cuidado, da providência de Deus, instruído em passos que você pode dar para experimentar essa plenitude de vida que Deus sonhou para nós e que na cruz Jesus Cristo restaura. Amém, queridos? Joana, muito obrigado por topares essa conversa com a gente. A Joana vai se apresentar, depois, ela se conhece melhor do que eu conheço ela, então é melhor ela falar de si, mas Joana, depois dessa introdução, o que a gente faz quando a gente fica ansioso? O que a gente faz quando a ansiedade bate? Começa por aí, por favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, eu sou a Joana, eu trabalho como psicóloga, sou casada com o Eduardo Lampa, que estava aqui em cima antes. Nós temos 2 filhos, a Amelie e o Tobias. Eu sou membro dessa comunidade há quase 18 anos. Talvez alguns já me conheçam e outros não, porque eu venho no culto da manhã. Por 12 anos nós viemos no culto da noite. Aí nós tivemos filhos e a rotina ficou mais fácil vir com eles de manhã. Então, nos últimos anos, a gente tem vindo pela manhã, e é bom estar aqui de noite, de novo com vocês. Bem, o Leonir, ele mexeu a água, né? Estava tudo calminho, e aí ele foi lá e deu uma sacudidinha, e a gente fica, talvez, um pouquinho ansioso. E a primeira coisa que eu posso te dizer, quando a gente fala de ansiedade, é que a gente precisa fazer algo que a gente faz o tempo todo, mas a gente faz de forma até inconsciente, mas a gente precisa fazer de forma intencional, que é respirar. Então, o primeiro convite que eu tenho para vocês agora
eu vou ensinar vocês agora a respirar. Mas não respirar de qualquer jeito. A gente vai respirar de um jeito que vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro. Porque o que acontece? Antes de eu chegar na ansiedade, na respiração. Quando a gente está ansioso, e isso faz parte da nossa natureza humana, a ansiedade, ela faz parte do que nós somos. Deus deu isso para quê? Como um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Ou seja, se você está lá na frente de um leão, digamos assim, né? Ali é uma situação de perigo. Então, vem essa ansiedade, essa palpitação, esse sinal de alerta, essa adrenalina que aumenta, porque, meu amigo, ou você foge, corre, ou você se finge de morto, ou paralisa. Então, a gente precisa dessa ansiedade como um mecanismo de sobrevivência. Acontece que a gente tem andado por aí com alguns leões imaginários, alguns leões que não existem. E a gente olha para as circunstâncias da vida e parece que não tem jeito. E aí toda aquela ansiedade começa a acontecer. E aí a gente precisa, a primeira coisa, antes de abrir a Bíblia, porque se a gente, estou ansioso, vou abrir a Bíblia para ver o que o Senhor tem para me dizer, a gente não vai nem conseguir ler o que está escrito ali. A gente primeiro precisa fazer algo que é fisiológico, que é mandar uma mensagem lá para o nosso cérebro, para a nossa amígdala, e dizer assim, não tem leão nenhum, sossega, calma, respira para você poder pensar. Então, a gente vai mandar essa primeira mensagem para o nosso cérebro, que é respirar. Então, o meu convite é que você se coloque numa posição mais assim, com os 2 pés no chão, com a sua mão sobre a sua perna, seja assim numa posição mais confortável. Se você se sentir à vontade, pode fechar o olho. Se você não quiser, escolha um ponto aqui na frente e fixe o seu olhar. Tente não ficar olhando para um monte de coisa, só fixa o teu olhar. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma respiração diafragmática, que é encher o diafragma, que é aquele balãozinho que a gente tem na barriga. A gente não vai respirar para encher aqui, ó. Não, a gente vai respirar para encher aqui, ó, a barriga, o diafragma. Então, você vai respirar puxando o ar pelo nariz, enche o balãozinho e solta pela boca fazendo um barulhinho. E solta tudo o que você puder. Vamos de novo, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, puxa pelo nariz. E solta pela boca. Não dorme, agora volta. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, é respirar. Tão e respirar simples, certo. Tão simples, a gente faz de fato o tempo todo, como a Joana falou, e em casa a gente de vez em quando com os meninos cheira a florzinha, sopra a velhinha. Esse exercício, né, que de fato faz esse efeito em nós e é tão especial. Mas Joana, você falou uma coisa que logo me chamou a atenção, essa coisa dos nossos leões imaginários, sabe, de ficar ansiosos, preocupados, angustiados com coisas que de fato não existem. E eu logo quero trazer essa dimensão de que a gente vive tanto nas redes sociais hoje, onde na verdade muito é projeção daquilo que a gente gostaria que fosse a realidade. Então a gente vê um monte de projeção do mundo ideal dos outros, que não existe de fato, né? E que também pode ser um fator de nos trazer essa ansiedade. Isso faz sentido também nesse campo? A gente, às vezes, é lançado em ansiedade porque todo mundo está comendo a melhor comida nos melhores restaurantes, está fazendo as melhores viagens aos lugares mais paradisíacos do mundo, e eu preciso disso, mas na verdade também isso, de fundo, pode não ser realidade. Pode ser apenas uma projeção, um recorte de um ideal que na verdade nem existe. Então pode ser esse um leão que tem assombrado muitas vidas e tem trazido ansiedade? A gente vê que a rede social, as telas, elas são um grande
estimulante, né? E que vai fazendo com que essa ansiedade aumente. Eu trouxe para vocês um dado, eu não sei quantos de vocês sabem, mas o dicionário Oxford faz uma pesquisa todo ano para escolher a palavra do ano. E em 2024, essa pesquisa que é mundial, a palavra escolhida, e aí desculpem o meu inglês, mas é brain rot, ou seja, apodrecimento cerebral. Essa foi a palavra escolhida, que significa uma expressão de alguma forma, de certa forma informal, para uma exaustão e deteriorização mental causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais, repetitivos e pouco desafiadores. Ou seja, aquele feed do Instagram, né, que a gente fica rodando o tempo todo. E aí, o que acontece? Essas notícias ou essas informações que a gente vai recebendo, elas são tão desconexas umas das outras, porque em um momento eu estou vendo sobre, sei lá, o neném da minha prima, bonitinho que nasceu, no outro eu estou vendo o assassinato de centenas de pessoas numa guerra. Então, de alguma forma, essas notícias tão desconexas umas das outras, vai nos dessensibilizando. E vai fazendo com que a gente perca um pouco dessa humanidade, né? E quando a gente, então, levanta os nossos olhos para a realidade, a gente está tão tomado disso, que a gente, às vezes, perde um pouco o sentido daquilo que a gente está fazendo, para onde a gente vai, e como isso gera uma dopamina muito rápida, né? Porque, afinal de contas, isso foi feito. Não se iludam, tá? Assim, a rede social foi feita para nos deixar cada vez mais dependente dela. Então, os algoritmos são preparados para que a gente volte sempre ali. Então, a gente quer aquilo, mas isso é uma das coisas que gera ansiedade na gente. Porque a gente vai querendo sempre a felicidade, né? A gente falou um pouquinho isso hoje de manhã, o prazer, esse bem-estar, como se o sofrimento ele tivesse que ser evitado a todo momento e a todo custo. E aí eu lembrei também de uma palavra que está em Jó, que diz que o sofrimento é assim como as fagulhas que vão para cima. Ou seja, o sofrimento ele é inevitável. E muitas vezes a ansiedade tem a ver com não só com um acontecimento em si, não só com o leão, né, que seja ele real, porque muitas vezes há coisas reais que nos deixam ansiosos, e também coisas imaginárias, mas o quanto, de alguma forma, a gente precisa lembrar que... Me deu um branco. Eu estava falando... Essa dessensibilização, né, que esse apodrecimento cerebral causa na gente, né, porque a gente está tão imerso naquilo e não consegue mais experimentar. Me chama a atenção a palavra de Neemias, quando ele recebe um parente e diz: a cidade está destruída, muitos parentes estão mortos, o templo está destruído, está um caos. E Neemias senta, chora e ora. O quanto a gente ainda tem capacidade de chorar, gente. Uhum. Essa madrugada a rua estava bem agitada de novo, e 2 noites seguidas assim bem difíceis, e na madrugada assim um griteiro, e eu fui na janela e olhei para a rua, assim eram uns 8, 10, eram crianças, gente, crianças, uma situação assim, e aí a gente ainda tem capacidade de chorar diante dessas situações, ou será que a gente está tão anestesiado pela imersão nas telas, que isso nem faz mais cócega? Virou notícia velha, porque todo dia está diante de nós. Então, isso é, de fato, uma realidade que estamos vivendo, né, e que nós precisamos ficar preocupados, por contraditório que seja essa expressão, mas isso é algo que deve nos preocupar. E aí tem essa pesquisa também feita no Brasil, né? Isso. E aí, onde eu queria chegar é que o sofrimento ele é inevitável. E muitas vezes a gente, o leão em si não é assustador, mas a gente tem mais medo de encontrar o leão do que, de fato, o momento em que a gente encontra o leão, entende? Então, a ansiedade ela está muito ligada pelo medo que a gente tem em sofrer. A gente tem
medo do sofrimento. E aí, para escapar do sofrimento, a gente fica ansioso. E às vezes a gente não percebe que aquela situação que a gente está imaginando que vai ser tão difícil, às vezes quando ela acontece, a gente, poxa, não foi tanto, né? Essa frase que a Sandra colocou lá nas borboletas, né? Você é mais forte do que você imagina, não tem a ver com esse superpoder que a gente encontra em nós, mas com essa capacidade que o Espírito Santo nos dá e com o jeito tão perfeito que Deus nos fez, de que sim, muitas vezes a gente vai ser mais forte do que a gente imagina, porque a ansiedade às vezes faz até com que a gente não enxergue essa força que a gente tem dentro da gente. E aí, a palavra ansiedade, né, voltando, quando eu estava falando lá do dicionário Oxford, dessa palavra sobre apodrecimento cerebral, no Brasil também foi feita essa pesquisa. Qual seria a palavra do ano de 2024 no Brasil? E a palavra escolhida foi ansiedade. Então, isso está pegando todo mundo, está pegando geral, né? Eu ainda disse, parece quase contraditório, num país tão lindo, com tanto sol, tanta beleza, tanta possibilidade, a gente viver ansioso, porque são elementos que nos ajudam, né? Tomar sol, né? Caminhar, tal, e a gente tem tanta possibilidade, mas vive essa realidade, né? E independente se o leão é imaginário, se o leão é real, há um momento em que essa ansiedade ela se torna de fato uma doença, algo que precisa ser encarado com muita seriedade e tal. Como é que a gente consegue discernir isso? Não tem a ver com o leão em si, mas tem a ver com aquilo que tem dentro de mim, né? Como é que eu discerno de que é hora de, sei lá, tratar, que é hora de dar uma atenção especial? Quando é que isso vira doença e precisa de uma intervenção mais intencional? Sim. Isso é muito importante. Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito, né, com as doenças mentais, com aquele adoecimento psíquico, e é importante que a gente vá quebrando, e que bom que como igreja a gente pode conversar sobre isso, porque a gente não tem problema de ir no cardiologista, se está com a pressão alta, se está com uma dor, procurar um médico, mas quando a dor é na alma, às vezes a gente resiste, né? Muitas vezes por vergonha, por achar que a gente vai conseguir resolver sozinho. E é importante que a gente entenda que, às vezes, é uma questão, sim, química, é uma questão fisiológica, né? E que, às vezes, tem que entrar com remédio, eu digo, para dar uma limpada no terreno, porque a gente está, às vezes, com o mato tão alto, né? As coisas que nos doem, que nos fazem sofrer, aquilo está tão grande diante da gente, que a gente não consegue mais ver outras possibilidades, outras perspectivas. E o remédio, os psicofármacos, eles vêm justamente para nos ajudar com isso. Então, quando a gente fala da ansiedade enquanto patologia, enquanto doença, ela vai ter alguns sintomas que são muito característicos, mas esses sintomas a maioria de nós já teve. Palpitação, sudorese, né, aquele suor excessivo, falta de sono ou muita sonolência, falta de apetite ou um apetite em excesso, entre outras coisas. Quem nunca já não passou por isso? Só que não é só ter esses sintomas. Esses sintomas eles precisam estar dentro de um tempo, né? Eu preciso ver há quanto tempo a pessoa sente isso, qual a intensidade, qual a frequência. E isso o médico, um psiquiatra, né? Um clínico geral, um neurologista, enfim, ele vai ter condição de avaliar. Enquanto como é que a gente entra na psicologia? A psicologia também avalia isso, mas ela entra no processo terapêutico com relação a isso. Então, funciona muito para casos de ansiedade, essa dupla, né? Um psiquiatra, um psicólogo. Todo mundo precisa? Não. Assim como nem todo mundo precisa de remédio para pressão, né? Mas algumas pessoas vão precisar. E às vezes o remédio para ansiedade vai durar um tempo. Às vezes ele vai levar a vida toda. E eu digo, graças a Deus que a gente tem esse recurso hoje, porque nos ajuda a ficar com uma qualidade de vida melhor, que faz com que a gente justamente também atenda ao chamado daquilo que Deus nos pede para fazer nesse mundo. E se a gente está doente, a gente vai ter mais dificuldade de fazer isso. Então, é importante que a gente trate, sim, a ansiedade como algo que tem a ver com a perspectiva que você trouxe, mas também com a nossa humanidade que adoece e que a gente tem recursos para tratar. E isso, então, significa que, quando o remédio limpa o terreno, vai limpando o terreno, vai dando aquela equilibrada,
é justamente para a gente se mover, é justamente para a gente se movimentar, né? Diz, vou tomar meu remedinho. No meu tempo, programa de humor, seus problemas terminaram. Quem lembra do kit Tabajara, né? A gente faz, né? A gente faz do remédio nosso kit Tabajara e ele que resolve o problema, a gente não faz nada. Mas não é assim, né? Ele equilibra, ele dá condições da gente se movimentar, ele limpa o terreno para a gente ter uma noção, de novo, uma melhor condição das coisas para a gente agir, né? E o que poderiam ser, assim, ações, então, que a gente pode fazer nesse contexto? Eu acho que tem aquelas ansiedades que são comuns, né, do dia a dia, e tem aquela ansiedade que se transforma em patologia. No caso da doença, a primeira coisa, a gente tem que procurar um médico, né, e o médico vai nos orientar com um psicólogo, isso é fato, ponto, né? Agora, para aquelas ansiedades que a gente tem, que são do dia a dia, né, às vezes por uma situação familiar, relacionamento, por causa do trabalho, tem tanta coisa, né, que nos tira um pouco, nos desestabiliza, né? Então, o primeiro convite é para a gente respirar, né, para a gente dizer lá para o nosso cérebro, vamos pensar, né, vamos se acalmar um pouquinho. A outra coisa é orar. Né? Porque quando a gente fala, quando a gente expressa isso verbalmente, em pensamento, a gente vai organizando as nossas ideias. Né? Muito do processo terapêutico na psicologia é isso, é a gente poder falar em voz alta. Às vezes o psicólogo nem fala nada, mas a gente falando já se percebe, né? E já consegue a entender algumas coisas. Então, a gente poder orar, chegar a Deus, colocar diante dele a nossa aflição. Né? Acho que isso é um recurso que a gente tem, gratuito e extremamente eficaz e lindo, né? Para a gente poder lidar com a ansiedade. A outra coisa é o que você trouxe com relação ao que a gente tem buscado. A palavra de Deus nos convida a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E tudo nos será acrescentado? Não é tudo. É todas essas coisas que foram mencionadas antes. O que acontece? Muitas vezes a gente tem buscado coisas que a gente não precisa. A gente tem um anseio, às vezes, por coisas que talvez não façam sentido para a nossa vida. Então, rever prioridades, isso também é importante na nossa vida. Às vezes a gente está correndo atrás de coisas que, será mesmo que é isso que eu preciso, é isso que eu quero, isso faz sentido nesse momento da minha vida? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus também é colocar prioridades. Na medida em que eu ponho prioridades, eu vou entendendo o que são essas coisas que vão sendo acrescentadas. É aquilo que de fato nós precisamos, aquilo que de fato é essencial, e não aquilo que o outro tem e eu preciso ter. Né? A gente vive num ciclo de comparações muitas vezes grande, e isso dispara a nossa ansiedade. Né? E uma outra coisa que eu acho extremamente eficaz, eu comprovo isso na minha vida e tenho visto também, é quando a gente caminha, por exemplo, em discipulado. Quando a gente caminha conectado com outras pessoas, que a gente pode conversar, que a gente pode carregar os fardos uns dos outros. Tenho experimentado isso nos últimos anos e eu digo para vocês que é uma das coisas mais lindas que Deus nos presenteia, que é a gente não estar sozinho, a gente pode caminhar junto, a gente pode dividir, a gente pode conversar. E posso emendar numa outra frase aqui, ou você quer fazer outra pergunta? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, ele é um psiquiatra já falecido. Ele sobreviveu à Segunda Guerra e perdeu toda a sua família. Ele tinha muitos motivos para viver ansioso, né? Mas ele deixou uma obra e um legado muito bonito. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: quanto mais o ser humano se esquece de si mesmo, dedicando-se a uma causa ou a outra pessoa, mais humano se torna e mais se realiza. Quando a gente vive em grupo, quando a gente vive em comunidade, quando a gente procura ajuda, a gente faz esse movimento de sair de dentro da gente mesmo. E quando a gente olha para fora, quando a gente troca, né, a nossa vida com outras pessoas, a gente percebe que está todo mundo, às vezes, sofrendo também, assim como a gente. E quando a gente se volta para o outro, para também ser essa pessoa que pede ajuda, mas que também ajuda, ali a gente também encontra a cura de muitas das nossas ansiedades.
Essa frase do Frankl, eu digo que Deus não nos criou para a felicidade, Deus nos criou para o amor. E é apenas nesse caminho do amor que a gente vai experimentar realização. A gente não vai se realizar fora do amor, a gente não vai se realizar fora do serviço. E como a gente está vivendo uma cultura que é justamente centrada na gente, no meu anseio, na minha vontade, na minha necessidade, que às vezes nem necessidade é, e eu fico girando em torno disso sempre, eu vou ir colhendo isso, ansiedades, frustrações, e perco de vista isso. Então esse caminho inverso, ele é evangélico, que ele propõe, é sair da gente. Então esse caminho de olhar para quem está ao lado, de compartilhar fardos, vai nos trazer certamente muito alívio nessas pressões, nessas comparações, nessas angústias e ansiedades que vivemos. O tempo voa, Joana. Queres deixar mais uma palavra final? Assim, eu lembrei de um texto bíblico que eu quero ler depois ainda. Tu queres dar uma palavra final para a gente, assim, nos dando uma direção, aí, umas balizas para a nossa caminhada? Eu acho que duas coisas, Acho que queria retomar aquilo que você disse antes. Deus nunca disse, não andei ansiosos, ponto. Uma coisa, digamos que você está sentindo fome agora. E eu digo para você, não fica com fome. Adianta, não fica com fome. Ou se eu disser assim, Leonir, não fica com fome, eu trouxe um lanche aqui e eu vou dividir com você. Opa. O que Deus diz para a gente? Não andem ansiosos por coisa alguma, vírgula. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Então, ele sempre nos traz uma proposta de como lidar com essa ansiedade. E é aquilo que o Leonir disse. Busquem na Bíblia. Cada vez que está preocupação, ansiedade, vem um caminho que Deus propõe para que a gente percorra. E isso é muito precioso, queridos. Ali está já muitas das soluções. E a outra coisa é que, às vezes a gente talvez pergunte, como que eu elimino a ansiedade? Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. O que este sofrimento revela sobre o que é importante para mim? O que muito das coisas que nós temos sofrido tem revelado sobre aquilo que é importante para a gente? E aí não há outro caminho, senão se colocar diante de Jesus, pedir que Ele nos ajude, estender a mão, pedir ajuda, talvez para um profissional, mas para um irmão, ou seja, não caminhar sozinho, para que a gente também consiga, na caminhada, no trajeto, enquanto a gente caminha, enquanto a gente vive, e se ajudando e ajudando os outros a acertar um pouquinho essa rota que às vezes a gente se perde. Amém. Obrigado, Joana. Eu, enquanto a Joana falava, lembrei de uma palavra do Salmo 77, e eu queria ler, queria que você ouvisse esse Salmo na perspectiva daquilo que especialmente a Joana nos trouxe. Eu vou fazer 3 pequenas pausas e só fazer um pequeno comentário. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Vejam, o salmista está em sofrimento, está em angústia, ele está em ansiedade, não sabemos o que é, mas ele não consegue falar, ele não consegue dormir, ele chora, ele está de fato passando por uma situação de extremo sofrimento, e ele diz que ele
faz algumas perguntas. Ele diz aqui: de noite o meu íntimo, indago no meu íntimo e o meu espírito perscruta. E olha as perguntas que ele chama Deus para uma conversa. Versículo 7. O Senhor rejeita para sempre? Acaso o Senhor não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Ele chama Deus para uma conversa e diz: Deus, eu sempre ouvi falar que você é bom, que você cuida, que você provê. Senhor, onde tu estás? Senhor, por quê? Você não me ama mais? Você está bravo comigo? A tua promessa caducou, não vale mais. E olha o que ele diz no versículo 10. Então disse eu: isso é a minha aflição. Ele chega à conclusão: não tem nada errado com Deus. A questão é que o meu sofrimento, a minha angústia, a minha ansiedade não está permitindo ver que Deus está aí. Vocês lembram a história daqueles 2 discípulos, depois da morte de Jesus, caminhando em direção a Emaús? Jesus está caminhando com eles, mas eles não conseguem enxergar. Jesus repreende a incredulidade deles. Eu vou discordar de Jesus agora. Não. Mas eu acho que eles não estão conseguindo ver Jesus, ou seja, ou melhor, que a incredulidade deles tem a ver com o sofrimento deles. O sofrimento é tão grande que eles não conseguem perceber que Jesus, apesar do sofrimento deles, está caminhando junto. E o salmista está dizendo isso aqui. Mas quando ele fala com Deus, ele coloca para fora, ele clama, Deus já estabelece uma restauração nesse coração. E aí, no versículo 11, ele diz: então disse eu. Aliás, no 10 ele diz: então disse, isso é a minha aflição. E aí no 11 ele começa a dizer: recordo os feitos do Senhor, eu me lembro das tuas maravilhas, eu considero as tuas obras, cogito os teus prodígios, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Parece bipolar, né? Não, é que nesse processo Deus já vai estabelecendo uma restauração. Então veja, a ansiedade nos sobrevém. A gente não decide, não escolhe ter ansiedade ou não, ela nos sobrevém. Mas esse processo de falar com Deus, de colocar diante de Deus, isso aqui não é ofensa para Deus. Deus, você esqueceu de mim, Deus, eu não estou te vendo, não é ofensa para Deus, é o derramar do coração. E nesse processo Deus já vai estabelecendo restauração, vai estabelecendo cura, e depois ele vai falando da maravilha da trajetória com Deus, e vai citar o povo de Deus. O nosso desejo, a nossa oração como igreja, quando a gente aborda esses temas agora nesse mês, é que a gente se volte sim ao Senhor, e confie nele, creia nele, mas que a gente também olhe uns para os outros, que a gente viva isso que a Joana falou no final, né? De que a gente crie cada vez mais esses laços de amor, de graça, de misericórdia, uns para com os outros, que a gente crie uma rede de cuidado aqui, queridos, para que ninguém precise sofrer sozinho. Nós queremos dizer para você: tem solução, tem saída, tem jeito. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa viver sem esperança, você não precisa viver com esse coração aflito, agitado, angustiado. Deus é contigo, mas nós também queremos ser contigo. Que Deus nos ajude nessa jornada.